E aí, eu sou o professor Rafael Alonso e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como otimizar os seus treinos com kettlebell. Antes da gente começar esse vídeo, se você ainda não assistiu o meu vídeo O que a ciência errou sobre o kettlebell, vou deixar o link aqui embaixo, vai lá, dá uma olhada nele, depois retorna aqui para a gente continuar nosso bate-papo. Então, assim, existem vários estilos com kettlebell, mas esses dois, o hardstyle e o soft ou Guerevoi Sport, como o pessoal chama, são duas formas diferentes de executar o mesmo exercício. O ponto principal desse vídeo é a gente conseguir entender e saber encaixar estes dois estilos dentro de uma sessão de treino, principalmente quando essa sessão, os exercícios principais dessa sessão são executados com o kettlebell. Então primeiro a gente vai dar uma olhada no estilo hardstyle, depois eu vou comentar sobre o estilo soft ou Guerevoi Sport, e aí eu vou comentar por final sobre como a gente pode utilizar estes dois estilos na parte principal da sessão de treino. Então eu peguei o exercício principal de ambos os estilos, o kettlebell swing. Vamos considerar aqui a versão com apenas uma das mãos, one hand swing, porque no Guerevoi Sport o pessoal utiliza apenas uma das mãos ou dois kettlebells, obviamente um em cada mão. E vamos observar a diferença principal destes dois estilos. No estilo hardstyle, a gente tem a dobradiça de quadril, o famoso hip hinge. Então, quando a gente agacha demais, o quadril ele tende a ficar nessa direção, na direção que está o peso aqui. O movimento não está bacana. Pro estilo hardstyle, ele precisa ter então essa dobradiça de quadril. Para quê? Para a gente ter a maior atividade muscular na cadeia posterior, principalmente nos extensores de quadril. A gente tem também grande ação do core, porque o core ele precisa frear, ajudar todo o corpo frear esse movimento, senão o corpo vai fazer uma flexão aqui para frente. Então a gente tem a musculatura do core trabalhando, a gente tem toda a musculatura das costas trabalhando também para estabilizar nossa coluna. Olhando a trajetória do kettlebell no swing, no estilo hardstyle, a gente tem aqui uma linha na diagonal para cima e para frente. Então, se a gente soltasse o kettlebell, ele iria muito longe. E a gente precisa então de um corpo bem firme, bem rígido, para impedir que o kettlebell saia e também me desequilibre. Eu desenhei aqui uma seringa porque eu gosto muito dessa representação para explicar a função do core durante o swing. Então aqui, imagine que eu pego uma seringa, encha ela de ar, prenda a parte de baixo e aperte. E aqui dentro, então, eu tenho muito ar comprimido e eu tenho toda essa região bem rígida. É o que acontece quando a gente consegue fazer um movimento correto de bracing, impedindo principalmente as forças de cisalhamento que acontecem durante o movimento swing. Já no estilo Guerevoi Sport, no estilo soft, a gente tem uma extensão de joelho com um pouquinho de flexão de quadril na fase final, onde a gente acabou de receber o kettlebell. Então a trajetória do peso aqui está para cima, mas ele já perdeu seu momento. E aí, quando o peso começa a cair, eu flexiono meu quadril, flexiono meu joelho, entro em uma posição muito mais parecida com um agachamento do que com o hip hinge, e a partir dessa posição eu empurro o chão, estendendo meu joelho, meu quadril, e arremesso o peso agora para cima. Então no estilo Guerevoi Sport, o movimento ele é muito mais parecido com um pêndulo, onde ele continuaria subindo se tivesse condições, do que no hardstyle. Então, em termos de movimento, o Guerevoi Sport ele é muito mais eficiente
do que o hardstyle, ou seja, eu consigo executar muito mais repetições nesse estilo do que no hardstyle. Além do que, a respiração aqui, ela permite um core mais relaxado, então geralmente a gente tem uma expiração nessa fase final, a gente inspira e uma expiração nessa fase mais alta aqui do swing. Já no swing do hardstyle, geralmente a gente tem a compressão do core nessa hora, aí enquanto o peso está transitando a gente expira e a gente tem uma segunda compressão nessa hora, que são as 2 horas onde a gente tem riscos de cisalhamento. Existem outras formas de respirar, aqui tem gente que expira um pouco antes da fase final, comprime e depois expira para arremessar e expira novamente nessa fase final. Então a gente consegue ter outras formas de respiração no estilo hardstyle. Só que essas respirações elas são muito mais fortes para gerar um core mais rígido para impedir essas forças de cisalhamento. Como aqui a gente tem um peso transitando mais livre, então ele é um movimento muito mais eficiente. A gente gasta menos energia fazendo esse tipo de swing. E se a gente trouxer para aquele gráfico básico das vias energéticas, a gente consegue atingir movimentos de potência e a gente tem um movimento muito rápido. Então a gente tem a via ATP-CP como principal. A gente também tem a glicólise, a via glicolítica acontecendo aqui. Então imagine que a gente fique dentro dessa casa aqui com os exercícios do hardstyle, principalmente falando aqui do swing, e o Guirevoy Sport permite que a gente explore mais a via aeróbia. Então, qual que é a ideia da gente unir esses dois estilos dentro de uma sessão de treino? Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente consegue unir esses dois estilos. Então, trazendo aqui para o Clean and Press, um exercício em que a gente vê muito o pessoal do hardstyle executar. A gente pode começar o treino com o Clean and Press e quando a gente não tem mais condições de manter o padrão técnico para isso, a gente pode utilizar praticamente o mesmo padrão com o Long Cycle. Então aqui neste Long Cycle a gente tem muito mais descanso, entre aspas, do que com o Clean and Press, que a gente precisa da força dos deltoides, do tríceps para fazer o press de forma correta, né, o strict press. Da mesma forma, se a gente pensar só no press, a gente pode colocar o strict press e depois o push press. Então, eu começo fazendo o meu exercício, fico dentro dessa via. Quando eu perco a qualidade técnica, eu começo a trazer meu exercício para a via oxidativa. Então, eu consigo trabalhar todo esse gráfico sem perder o padrão técnico e sem arriscar me machucar. Então, trazendo esse exemplo aqui do Clean and Press, dentro de uma sessão de treino, vamos supor que eu queira fazer 100 repetições. Obviamente que eu não vou conseguir fazer as 100, porque vai chegar uma hora que a força no meu braço, no meu deltoide, vai me impedir, e aí eu vou ter que passar então para o long cycle para fazer um jerk ali e conseguir continuar esse exercício. Então, supondo aqui que meu kettlebell seja de 20 quilos, se eu multiplicar 100 por 20, eu levantei então 2.000 quilos. Supondo aqui que no primeiro treino eu tenha feito 30 repetições do Clean and Press, que é do estilo hardstyle, e 70 repetições do Guirevoy Sport. Então, somando aqui, 30 mais
70, deu a 100 repetições, cumpri meus 2.000 quilos, certo? Aqui, pegando esse exemplo do hardstyle, as 30 repetições então me geraram 600 quilos levantados no estilo hardstyle e 1.400 quilos levantados no estilo Girevoy Sport, o Long Cycle. E aí passaram-se algumas sessões e eu fui refazer esse treino para ver como que eu estava. Então a minha intenção dentro desse tipo de treino é eu ficar o máximo possível dentro do sistema ATP-CP e glicolítico e o mínimo possível dentro do oxidativo. Então, em uma segunda sessão, eu consegui já fazer 40 repetições do Clean and Press e 60 repetições do Girevoy Sport. Eu levantei os mesmos 2.000 quilos, ou seja, é o mesmo volume de treino, só que agora eu levantei 800 quilos no estilo hardstyle e 1.200 quilos no estilo soft, no Girevoy Sport. Então aqui eu consegui ficar mais tempo dentro dessa via, ou seja, eu estou mais forte. Se o foco do meu treino for o volume, pode ser que talvez eu nem precise fazer o Clean and Press, eu já faça direto o Long Cycle. Mas a ideia então dessa estrutura é a gente manter o exercício o máximo possível dentro da via ATP-CP e glicolítica, para a gente trabalhar a força e também ter parte de condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento aeróbio. Então, quanto mais eu conseguir somar em termos de peso aqui pro hardstyle, melhor. Essa é a ideia dessa estrutura. De repente, em um terceiro treino, eu já consegui bater 50 repetições de cada e assim por diante. Eu vou aumentando as repetições do Clean and Press e diminuindo as repetições do Long Cycle. No caso aqui de cima, eu vou aumentando as repetições do Strict Press e diminuindo as repetições do Push Press ou do Jerk, que são versões onde eu utilizo mais músculos, mais articulações envolvidas para executar o exercício. No caso aqui do Strict Press, a gente teria ombro, cotovelo, trabalhando ali o ritmo escápulo-humeral e um core bem rígido. Já no Push Press, a gente tem aquela ajudinha da perna e tem também o tempo em que a gente recebe, se prepara para fazer o próximo exercício. Então, é muito mais difícil manter o Strict Press. Então, resumindo, a nossa ideia em utilizar os dois estilos de kettlebell é sempre quando a gente quer manter mais tempo dentro das vias energéticas ATP-CP e glicolítica e menos tempo dentro da via oxidativa. Se eu quiser transformar o meu treino, de repente, em um treino aeróbico, eu posso utilizar apenas o Girevoy Sport, trabalhar desde o One Hand Swing, o Long Cycle, trabalhar o Snatch, trabalhar somente o Jerk, e aí eu fico mais dentro dessa casa aeróbica, dessa casa da via oxidativa. Você pode manter o volume do treino, por exemplo aqui os 2.000 quilos, e aumentando as repetições de hardstyle ao passo que você vai diminuindo as repetições do Girevoy. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você curtiu, não esqueça de deixar seu like. Me segue também no Instagram, lá eu estou sempre postando coisas referentes à área do treinamento e da educação física também. Me chama por lá para trocar uma ideia, vai ser um prazer. Até a próxima!